Olá pessoal, vamos lá. Eu sugeri a listinha de exercícios para vocês, certo? Para vocês treinarem aí os números complexos, tá? E eu prometi que ia postar a correção, e assim como eu prometi, estou cumprindo, certo? Os exercícios, eram 4 exercícios, né? Eu vou fazer 2 agora e 2 na outra aula. Eu não acredito que dê tempo de fazer todos nessa aula, porque depois fica muito corrido. Certinho, pessoal? Então vamos lá. Primeiro exercício, determine em C complexo. Na hora de fazer a lista, eu não achei esse símbolo no Word, esse número complexo. A gente tem no LaTeX, né, que é um programa que a gente usa para digitar texto matemático. No Word eu não achei, então ficou um Czinho. Ficou isso aqui, ó, um C mesmo, C de casa. Mas vocês já sabem que significa determine nos complexos as raízes quadradas. Vamos lembrar, né, pessoal? O que é determinar nos complexos? É você tirar a raiz considerando que você está no conjunto dos números complexos e não considerando apenas o conjunto dos números reais. Então, vamos lembrar da outra aula, certo, pessoal? O pessoal aí da engenharia, o pessoal aí da ciência da computação, que eu sei que vários vão para essas áreas, outros vão ser professores de matemática. Então, o que acontece? A raiz quadrada... Ah, fazer de azul, né? Vamos ver se eu consigo fazer as correções de azul. Então, a raiz quadrada... Ah, não, já está acabando. Ah, fazer de verde. O pincel verde ainda está colaborando. Então, pessoal, vamos lá. Então, eu sei que a raiz quadrada, por exemplo, de 9 é o 3. Mas nos reais, lembrando da outra aula, hein? A raiz quadrada de 9, nos reais não existe. Não existe, né? Por quê? Porque nós sabemos que não existe, isso aqui significa não existe um número real, então não existe nenhum número A pertencente a R, certo? Tal que A ao quadrado seja 9, seja menos 9, né? Desculpa. Então, por exemplo, o 3 ao quadrado é 9. O menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é igual a 3 vezes 3, que é 9. Menos com menos é mais. É 9, né? Então, 3 ao quadrado é 9 e menos 3 ao quadrado também é 9, certo? A raiz quadrada do 9 nós sempre consideramos apenas um valor positivo, certo? Então, a gente não faz isso aqui, tá, pessoal? Enfim. Agora, o que nós fizemos na outra aula? O que nós fizemos, tá? Vamos recapitular. Certo, pessoal? Isso aqui tudo é recapitulação, tá? Isso aqui já está bem feito, né? Na outra aula. Eu sei que existe um número que se chama unidade imaginária. Existe um elemento que se chama unidade imaginária, que pertence ao conjunto dos números complexos, que nós representamos por I, tal que I ao quadrado é igual a menos 1, certo? Tudo bem? E aí nós fizemos todo aquele processo que eu não vou fazer de novo, certo? Eu acho aquilo ali bastante exaustivo, certo? Para tirar a raiz, né? Então eu venho aqui, por exemplo, a raiz de menos 9, escrevo 9 vezes menos 1 e assim por diante, mas não vou fazer isso de maneira direta. Qual que é a raiz de menos 9? É 3? Não é 3, é 3i. Lembram da outra aula, né? Da outra aula eu mostrei esse resultado para vocês. Então, só para efeito de treino, tá? Nós não precisamos ficar fazendo as contas, repetindo. Nós não precisamos ficar fazendo aquelas contas todas. Apenas precisamos utilizar, deixa eu colocar isso aqui. Apenas precisamos utilizar a regra, certo? Então, por exemplo, qual que é a raiz quadrada de menos 100? Menos 100 tem raiz real? Não. Mas tem raiz complexa? Tem.
Como que eu calculo essa raiz complexa, essa raiz imaginária? Raiz quadrada de 100, vou olhar para o 100, raiz quadrada de 100 é 10, como é negativo, então a raiz nos complexos é 10i. Certo? Beleza? 10i. Tudo bem. Menos 81. 9i. Certinho? 9i. Raiz de menos 121. 11i. Certo? A raiz de 121 é 11, tá, pessoal? Vocês podem tirar aí da maneira que vocês quiserem. Certas coisas aí a gente já vai assumindo que vocês já sabem, certo? Então a raiz de 121, 11, porque 11 ao quadrado é 121. Raiz de menos 169 vai ser 13i. Raiz de menos 144, 12i. Esses aqui, pessoal, eu vou fazer de uma maneira bem completa para vocês, tá? Então, a raiz de menos 3, raiz quadrada de menos 3. Vamos lá, eu vou extrair da maneira longa, certo? Então, olha só, raiz quadrada de menos 3 é a raiz quadrada. E aí, por que eu vou fazer isso? Porque na aula eu fiz de um jeito muito rápido e eu francamente não gostei, porque eu não expliquei de onde vem o resultado, certo? Então, a raiz quadrada de menos 3, o menos 3 é 3 vezes menos 1, certo? 3 vezes menos 1. Vamos lembrar, né? A gente lembra que a raiz de A vezes B é a raiz de A vezes a raiz de B. Então, aqui a raiz de 3 vezes menos 1 é a raiz de 3 vezes a raiz de menos 1. Então, vai ficar igual. Raiz de 3, você não tira ela. Na verdade, a raiz de 3, ela não é um número racional, né? Não é inteira, certo? E aí, o que que acontece? É aproximadamente 1,7, enfim, mas eu não vou escrever esse valor. Eu vou preservar essa escrita. Então eu vou deixar a raiz de 3 e a raiz de menos 1 aí tem. A raiz de menos 1 é i. Então a raiz de menos 3 é raiz de 3i. Da mesma maneira acontece aqui, ó. A raiz de menos 8, a raiz de menos 8, o 8 tem uma raiz inteira? Não, não tem. Então vai ficar a raiz de 8. Aí, pessoal, por exemplo, cai uma questão na prova, cai uma questão na atividade, se o aluno fizer isso, já está correto. Já está o certo lá. Mas tem como melhorar essa raiz de 8? Por exemplo, o 8... eu consigo decompor o 8 para melhorar. Vamos lembrar como é que faz isso? Certo? Não é obrigado fazer, mas eu acho importante saber fazer, tá? Então, a raiz quadrada de 8... Não, desculpa. O 8... Lembra como é que decompõe? Vou fazer aqui nesse... Eu preciso de um canto para fazer essas contas. Certo? Onde que eu vou usar? Tá? Eu vou usar esse canto aqui, certo, pessoal? Vou usar esse canto para fazer as contas que eu preciso. Beleza? Então vou fazer aqui. Passou um avião aí, tá? Eu sou chique, moro moro em Congonhas, perto de Congonhas, tá? Ó, G, certo? Vou decompor aquilo ali. O 8, vou decompor o 8. O 8 decompõe assim, 2. Lembra disso aqui, pessoal? 2, 4, 2, 4, 2, 2. Aí, isso aqui vocês podem... Isso aqui, ó, esse produto é 8 mesmo, certo? Tá? Então eu estou fazendo no canto o rascunho para dar continuidade aqui, beleza? Então, tem duas maneiras de fazer. Eu acho a mais fácil de vocês memorizarem é essa.
eu vou pegar um número que eu colocando na raiz quadrada eu consigo tirar ela. Consigo tirar ele de lá de dentro. Tirar de dentro foi ótimo. Então olha só, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, pessoal, esse 8 eu consigo escrever como 4 vezes 2. I, né? O I está aqui ainda. Certo? Beleza? Pessoal, a raiz quadrada do 4. Lembram? Lembram que a raiz de 4 vezes 2 é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, esse 4 sai da raiz. Então, eu vou ficar com esse resultado aqui, ó. 2. Saiu da raiz. Esse 2 permanece lá dentro. 2, raiz de 2. I. Belezinha? Certo? Tá? Então é isso, né? É claro que, por exemplo, se vocês vão fazer uma prova, um vestibular, alguma coisa que caia números complexos, as respostas vão estar dessa maneira. Tá? Vão estar escritas na forma decomposta. Vamos embora então, né? Raiz de menos 18. Para tirar esse sinal negativo, eu tenho que jogar o i do lado. Certo? Então eu vou ficar com raiz de 18i. E, pessoal, 18 também não dá para tirar a raiz inteira, não tem. Mas dá para decompor? Vocês podem ver, pessoal, que nesse caso não dá para fazer isso aqui, tá? O 18 dá, vou fazer o rascunho aqui, ó. O H, né? Aqui é negativo, tá, pessoal? Depois eu olho para ele lá. O H é 18, né? 18, 2, 9, 3... 3 vezes 3, tá aqui, ó, vai ficar 18, né? O resultado, certo? E 3 vezes 3, 9, né? Então, como que eu posso escrever esse 18? 9, posso escrever como 9 vezes 2. 18 mil 9 vezes 2? Então aqui vai ficar raiz de 9 vezes 2, certo? E essa passagem que eu fiz aqui em cima, que na verdade eu não fiz ela, é essa aqui, ó. Raiz de 9 vezes 2 é a raiz do 9, que eu não fiz isso aqui em cima, né? É a raiz de 9, vezes a raiz de 2. I. Certinho? E a raiz de 9 é 3, né? A raiz quadrada de 9 é 3. Então você tira o 9 e joga lá fora. Então você vai ficar quanto aqui? 3, raiz de 2, i. Então você já pode, assim como eu fiz aqui em cima, você pode pular dessa etapa já para essa. Raiz de 9, 3, raiz de 2 você preserva e o i aqui fora. Certo, pessoal? Beleza? Tá? Vamos dar um prosseguimento. Aqui eu esqueci de colocar o sinal. Aqui é sinal negativo, né, gente? Certo? Vocês vêm para me lembrar, né? Ninguém fala nada. Ó, menos. Pessoal, aqui é a regrinha, tá? Então eu vou deixar a regrinha escrita, tudo bem? Então olha só, tá? Eu vou deixar escrita para quem tiver, porque eu já escrevi e apaguei umas 2 vezes. A raiz quadrada de A vezes B é a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. E a raiz quadrada de A sobre B é a raiz quadrada de A sobre a raiz quadrada de B. Certinho? Tá? Então, olha só, esse menos 25 sobre 4, qual que é a raiz quadrada de 25? Então, a raiz quadrada de A vezes sobre, né? Raiz quadrada de A sobre B é a raiz quadrada do A sobre a raiz quadrada do B. Como é negativo, você sabe que vai ter o i fora. Então vai ficar raiz de 25 é 5, raiz quadrada do 4 é 2 e o i lá fora. Certinho? Beleza? Aqui é a mesma coisa, pessoal. Raiz quadrada de 8 terços. A diferença
é que o 8 não tem raiz quadrada exata e o 3 não tem raiz quadrada, vamos dizer inteira, né? Não tem raiz quadrada inteira e o 3 não tem raiz quadrada inteira. Então eu vou deixar raiz de 8 sobre 3i. Tem como melhorar? Tem. O 8 tem forma decomposta? Tem. Eu já fiz aqui, ó. É 4 vezes 2. Então decompus o 8 ali, ó. Certo? Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar raiz quadrada de 8, vai ficar 2. 2. Tá. Isso aqui é meio difícil, mas... Ó, menos... Tudo bem, aqui já tirei o i, né? A melhor maneira de vocês enxergarem isso é a seguinte, é o separar as raízes. Beleza? Separar as raízes. Vou separar. Então eu vou ter raiz quadrada de 8, porque olha só, raiz quadrada de a sobre b não é a raiz quadrada de a sobre a raiz quadrada de b? Então vai ter a raiz quadrada de 8 sobre a raiz quadrada de 3. I. Sempre deixando i. Isso aqui, pessoal, é igual. Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. E a raiz quadrada de 3 é a raiz de 3 mesmo. 3. E o i. Como é que deixa isso aqui de uma forma mais bonita, vamos dizer assim? Raiz de 2 sobre 3. Não é a raiz de 2 sobre 3? Então eu escrevo 2 raiz de 2 sobre 3. Olha só que complicação que é para você tirar uma raiz. Eu sei que muitos de vocês não vão lembrar. Deixa eu ver o horário. Muitos de vocês não vão lembrar disso aqui, mas a gente vai fazendo aos poucos e vocês relembram. Claro que no meu caso, se eu passo uma atividade para o aluno, ele já entrega assim, tá bom? Mas é importante vocês relembrarem essas passagens, tá? Enfim, vamos agora para a parte fácil da atividade, que é você dizer quem que é a parte real e a parte imaginária de cada um dos números complexos. Beleza? Olha só, nesse caso, tá uma novidade que aparece, é o i escrito na frente do número. Então, tem livro que utiliza essa notação, A mais BI. E tem livro que utiliza essa notação, A mais IB. Vai depender do autor, tá? Em alguns livros, principalmente de ensino superior, tem isso aqui. Como a metade aí vai fazer engenharia exatas, a metade da sala vai ver esse i na frente do número real em algum momento da vida. Quem que é a parte real aqui? A parte real de z, certo? Real do número. O número não é z igual isso aqui? A parte real de z é raiz de 3. A parte imaginária de z, quem que é? Não tem o sinal negativo? O que é real aqui? Raiz de 5 menos a raiz de 5. Beleza? Tudo bem? Raiz de 5. Vamos lá. Isso aqui é trivial, esse exercício, né? A parte real de z é 2. A parte imaginária de z é igual a menos 3. Beleza? Parte que eu tenho que desmembrar aqui, né? 1 mais 2i sobre 3 é igual a 1 sobre 3 mais 2 sobre 3i, certo? Frações com o mesmo denominador, preserva e soma os elementos que estão no numerador. Então aqui, quem que é a parte real? Que nem está cabendo mais aqui, certo? A parte real, vamos fazer o seguinte, vamos resolver, não, fica aqui mesmo. A parte real de z é igual a 1 sobre 3. Vou separar aqui, tá, pessoal? Beleza? Exercício A, exercício B e agora exercício C.
A parte real é 1/3. E a parte imaginária de Z é igual a 2/3. Certo? Beleza? Vamos aqui, ó. Certo? Tudo bem? A parte real aqui, quem que é? A parte real desse número Z é -1. Eu comentei isso com vocês. Menos I significa que aqui tem o -1. Então a parte imaginária é -1. Beleza? A parte real aqui, quem que é? 2. A parte real de Z é igual a 2. E aqui a parte imaginária, quem que é? -3. E M de Z é igual a -3. Beleza? Vamos lá. Quem que é a parte real aqui? 0, não é? Lembram? Comentei com vocês. Z igual a 9i é igual a Z igual a 0 mais 9i. Quem que é a parte real aqui? A parte real de Z é igual a 0. E a parte imaginária de Z é igual a 9. Pessoal, qual é o tipo de número? Que tipo de número que é esse? Número imaginário puro. Número imaginário puro. A parte real é nula, ou vamos dizer assim, não tem parte real. O que matematicamente é errado, você falar que não tem parte real. A parte real existe e é 0. Tá? E aqui, nesse caso, já é o oposto desse, né? Z, nesse caso, é igual a -1, que é um número real. Ele é um número real, mas ele é um número complexo? É um número imaginário? É. Ele tem um 0i aqui. Certo? Então, quem que é a parte real aqui? A parte real de Z é igual a -1. E a parte imaginária de Z é igual a 0. Fechou aqui até o exercício 2. No próximo vídeo, já vou gravar em seguida, exercícios 3 e 4. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.